Gravar. Boa noite a todos. Hoje, dia 2 de agosto, estamos iniciando mais um estudo do NEP Alcione, hoje com o estudo de Maria. Então, eu convido a minha querida Mágida para fazer a leitura de harmonização e em seguida eu faço a prece e a gente começa o nosso estudo. Sejam todos muito bem-vindos. Essa noite nós faremos de novo a leitura do Fonte Viva e dessa vez a lição é 123. Viver em paz. Vivei em paz. Paulo está em Coríntios 2, capítulo 13, versículo 11. E Emmanuel comenta nos dizendo: mantente em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro, sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem, aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Meus amigos, meus queridos irmãos, tão agradecidos elevando os nossos pensamentos, agradecendo a espiritualidade amiga, aos nossos mentores, aos mentores do grupo, agradecendo a todos aqui presentes, pedimos à espiritualidade a permissão para iniciar esse bendito estudo, que possamos envolver a todos os nossos irmãos que não puderam estar aqui presentes, a todos os nossos irmãos que se encontram em necessidade, que se encontram, de certa forma, em qualquer tipo de sofrimento, de angústia, que eles possam receber a luz desse estudo. E assim, pedimos a permissão para iniciar. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Deixa eu compartilhar o nosso estudo.
Vocês acreditam que. Deixa eu dar uma olhada. Compartilhar. Achei. Aqui, compartilhar. Deixa eu colocar para. Opa, aqui não. Estão vendo, né? Quer dizer, deixa eu carregar. Estão vendo, né? Nós estamos caminhando para a última parte do Magnificar. Então, o Magnificar, vamos dar uma lida nele, né? Minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele olhou com favor para a humildade de sua serva. Com efeito, de agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. Ele demonstrou força com o seu braço, dispersou os soberbos nos pensamentos de seus corações, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias, amparou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, conforme a promessa que fez aos nossos antepassados, a Abraão e a sua descendência para sempre. Existem manifestos, né? Aqui a gente encontra uma proclamação pública na maneira como Deus vem agir na história. E esse é um manifesto, é uma declaração que vem desafiar toda uma estrutura de uma sociedade inteira. Quando a gente pensa, primeiramente, em um manifesto, a gente pensa em algo revolucionário e logo vem na nossa mente generais, reis ou grandes líderes políticos com um microfone ou falando diante de grandes multidões. Mas esse é um texto que vem lá da antiguidade e que ele não nasceu de um palácio nem de um campo de batalha. Ele saiu dos lábios de uma jovem, socialmente invisível, sem poder, e que é e eu acho que quando a gente pensa nesse cântico, a gente encontra uma revolução tão grande por meio de uma voz, né? De que o mundo dificilmente escolheria para representar qualquer mudança. E é nessa parte desse cântico que a gente vai continuar mergulhando. Então, o Magnificat, ele não é apenas uma poesia, ele é um manifesto que ele vem revelar Deus, como que Deus enxerga o mundo e como esse reino transforma toda uma lógica da sociedade. Quando a gente começa a olhar o Magnificat sob essa ótica desse manifesto, a gente encontra ele como uma subversão. E então ele não é um poema, ele não é um cântico simples, ele não é um poema histórico. E a gente vê toda essa construção
E a gente está nessa segunda parte dele, né? Então, quando a gente olha, né, e vê que quando ele fala derrubou os poderosos, que aqui é exatamente onde nós paramos, né? Derrubou os poderosos, exaltou os humildes, encheu os famintos, derrubou, encheu os famintos, despediu os ricos. O que chama mais atenção logo de cara é esse abismo que Maria cria entre uma frase e outra. Quando ela diz derrubou os poderosos dos seus tronos, e logo depois ela vem trazer exaltou os humildes. Se a gente começar a perceber o que está acontecendo, Maria ela não apenas repete essa mesma ideia com outras palavras, ela continua, encheu de bens os famintos, e logo depois ela vem dizer, e despediu os ricos. Como se vem falar, despediu os ricos de mãos vazias. Então, cada vez vai ficando mais evidente, Maria ela vem trabalhar com os opostos, poderosos, humildes, famintos e ricos. É como se o Magnificat ele fosse colocado, vamos pensar numa gangorra, né? Como se o alto descesse e o baixo subisse, como se quem tem tudo termina vazio e quem nada tem termina cheio. E é exatamente esse choque que começa a trazer que esse texto mostra ser um texto tão poderoso. Maria, ela começa a colocar lado a lado aquilo que o mundo jamais colocaria, o máximo de um poder político, os poderosos, ao lado da maior fragilidade humana. E de repente a gente começa a perceber o quanto essa sensação de segurança, ela começa a nos mostrar ilusória, né? Esses opostos que a Maria traz, eles não estão aqui por acaso, ela não traz por acaso. Maria, ela já vem trazendo o que a gente está vendo desde o começo do Magnificat, essa questão desse esvaziamento do ego. Maria, ela já mostrou isso, né, que nós estamos vendo desde o início do cântico dela. Ela vem falar a partir da grandeza do próprio eu. Ela não vem falar da grandeza do próprio eu, muito pelo contrário, né? Ela traz a sua pequenez diante de Deus. Por isso, ela vem trazer, ela vem exaltar os humildes. Essa, essa exaltação dos humildes não vem através dos poderosos, não vem através de violência, não vem através de uma luta, vem justamente pela verdade e pela justiça. Deus, ela não, Maria não vem mostrar que essa conquista não vem através desse poder todo dos exércitos, mas começa por esse esvaziamento do ego dentro do coração humano. E a Maria, ela, ela começa a trazer justamente isso, que o que estava cheio, né? Quando ela fala encheu os famintos, é justamente isso. Eles estão sendo despedidos de mãos vazias. E isso a gente começa a perceber quando a gente se depara, né, com esses versículos
exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias, a gente começa a perguntar, né? Aonde que está a nossa riqueza hoje? É os status, a necessidade da gente ser visto o tempo todo com tantos Instagrams, com tantos Facebooks, com tantas redes sociais, essa busca incessante por reconhecimento, por seguidores, por aprovação nas redes sociais, será que tudo isso, no final das contas, não está nos deixando extremamente de mãos vazias? E então talvez o magnificar ele não seja apenas sobre aqueles que viveram há 2000 anos. Então, o Magnificar ele continua sendo para nós essa gangorra que derruba os poderosos e que levanta os humildes, que enche os famintos e despede os ricos de mãos vazias. Então, quando a gente olha esse essa estrutura desses quatro verbos, desses versículos, a gente encontra uma estrutura quiástica, né? É um quiasmo. E naquele tempo, né, para quem está chegando agora, a gente já passou por vários estudos, e nesse de Maria mesmo a gente já viu nessa estrutura o quiasmo. Naquele tempo as pessoas, a maioria não sabiam ler, então eles se utilizavam de estruturas que que tinha uma coreografia no som, para que as pessoas conseguissem gravar na memória e para que ficassem marcadas e conseguissem se lembrar com mais facilidade. Então, no quiasma, as ideias elas se cruzavam, formando simbolicamente um X. Então, quando a gente pensa, os poderosos caem, enquanto os humildes sobem, os ricos descem, enquanto os famintos são elevados. Então, Lucas, ele não constrói essa forma toda apenas porque ela é bonita. Essa estrutura que Lucas traz, ele é exatamente para trazer aquilo que Deus realiza. O reino de Deus, ele vem inverter toda essa lógica do mundo para mostrar que quem parece grande é humilhado e quem pensa que já possui tudo descobre o próprio vazio. E quem reconhece a sua necessidade vai ser plenamente saciado, é plenamente saciado. Então, essa desconstrução que a Maria traz nesse manifesto é uma desconstrução daquilo que a nossa sociedade hoje costuma considerar como a verdadeira medida do sucesso, né? Esse reconhecimento. Então, toda essa forma do poema, como ele foi construído, ele vem comunicar essa mensagem. Então, não é apenas um conteúdo sobre uma inversão de valores. A própria estrutura do Magnificar, ele realiza essa inversão diante dos nossos olhos. É uma estrutura muito bonita. Quando a gente
quando a gente começa a olhar e a enxergar toda essa estrutura, a gente vê a grandeza dele. Eu não estou enxergando ninguém, então, quando alguém quiser falar alguma coisa, por favor, levante a mão. E há um outro detalhe muito bonito. Até aqui, alguma dúvida, alguma colocação sobre essa questão do poder dos humildes, dos ricos e dos famintos? Silvinha, eu estou me lembrando do Cântico de Ana. E sabe uma coisa, enquanto você estava falando que eu pensei aqui? Quando você falou que Lucas não construiu, né? Realmente, a beleza do texto de Lucas está justamente nas construções que ele faz com as palavras, né? Que era um grande mestre, era um homem muito culto, enfim. Mas eu ouso dizer cá na minha mente, nas minhas ousadias, que não tem papel de Lucas aqui nesse cântico. É Maria puro, porque ela era judia, né? Hebreia, de nascimento, de pais, de avós, enfim. Ela foi criada dentro da tradição hebraica. Então, ela traz aqui os salmos e o cântico de Ana, e naquela construção, né? Não só o quiasma, mas a espiral hebraica e o cântico. Você já imaginou Maria cantando isso? Uma menina cantando para Isabel, porque é um salmo. E o Salmo 113, que é essa parte dos humildes, dos ricos, é o 113, né? Que é justamente a exaltação é o salmo de exaltação dos pobres. Ela praticamente copia o salmo aqui. Dissipou os soberbos. Ah, na minha Bíblia está: dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depois dos tronos dos poderosos, e elevou os humildes. Aí você vê, né, realmente um povo que não sabia ler e escrever, que trazia isso na alma, gente. Nossa, você nem imagina, a gente nunca vai ter noção da beleza desse cântico no momento em que Mario cantou, né? Uma pena. Podemos nos conformar em supor e ousar. Eu acho que a gente, assim, tem uma centelha que a gente não tem a Isso. capacidade. A gente ainda não tem a capacidade. O que a gente tem é uma centelha. Eu A fui a um gente, casamento há algum tempo, até alguns anos atrás, e uma cantora, era uma menina, cantou o Magnificat na entrada da noiva. Olha, sei lá, ali não tinha como ser católico, ser espírita, ser ateu, ser nada, nada. E não ser tocado por aquela menina cantando Magnificat em capela, purinho. Aquela noiva escolheu aquela música com toda a alma dela. E foi, né, ela cronometrou, e quando ela chegou no altar, ela acabou. E é isso. Eu tenho lembrança dessa moça cantando isso, porque eu imaginei Maria cantando. E eu, como você falou, amiguinha, uma centelha, né? eu acho que não tem um texto, um dos textos mais bonitos, eu acho. Eu acho que ele é de uma beleza e de uma estrutura tão linda. Bom, a O gente Cântico de Ana é muito bonito também. é lindo, lindo, todos esses Tem cantos. uma série que tem, acho que é na Amazon, que é todos os livros bíblicos, né? Então tem Samuel e tem esse cântico de Ana cantado pela personagem, né?
ela ajoelhada diante do tabernáculo, no caso, não era nem o templo, e cantando para pedir a Deus por um filho, né? Aham. Também é belíssimo. É, belíssimo. Agora, é um outro detalhe que maravilhoso e que poucos, ou quase, muito poucos, comentam desse cântico. E eu li um estudo sobre esse trecho e eu achei muito belo também. Então, vamos imaginar uma câmera fotográfica, cinematográfica, no rosto de Maria. Então, vamos tentar imaginar Maria cantando esse trecho. É, esse início. Ela começa: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele olhou com favor para a humildade de sua serva. Somente esse trecho. Se a gente perceber, é, vamos fazer de conta que tem uma câmera em cima do rosto de Maria e essa câmera foca bem em cima do rosto dela. Só tá olhando para ela aqui. É bem ela aqui. Eu, minha alma, meu espírito, minha serva. Tá no singular. Tá focando nela. É o início do Magnificat. Aí ele começa a, ele está no singular, ele começa a aumentar. Então é como se fosse uma lente que vai abrindo o foco. E aí ele começa a mostrar os soberbos, os humildes, os famintos, os ricos, Israel, Abrão. Então, é como se uma lente fosse abrindo o foco e vai revelando todo o cenário, as pessoas em volta, a cidade inteira, até ter uma visão inteira, cobrindo todo o povo inteiro. É toda a humanidade, todo Israel, todo Abraão. Então, quase o que ninguém comenta sobre essa expansão inteira é uma progressão absurda. Ou seja, o poema ele vai crescendo, ele vai se ampliando. Ele começa em Maria. Ele começa no sussurro simples de Maria e ele ecoa universalmente. É como, lembra lá naquele começo, que também no começo do cântico, do espelho que ecoa, que vai lá para Deus, o som, tudo que o, o som de João Batista no ventre que ecoa. O cântico é a mesma coisa, começa em Maria e vai ampliando. Então, é um sussurro íntimo para um eco universal. Então, no início do Magnificar, o foco é totalmente no íntimo. Eu, minha alma, meu espírito, minha serva.
É como se aquela câmera tivesse no macro, somente em Maria, e depois começa historicamente uma jovem camponesa do primeiro século, numa posição extrema de vulnerabilidade, numa vila obscura de Nazaré. Um testemunho que começa ali, íntimo, como se fosse uma prece, uma oração íntima, e logo ele se torna grandioso. Soberbos, os humildes, os famintos, os ricos. Parece que Maria tira todo esse manifesto que eu falei no meio dessa oração simples que ela começa e passa por todo o Israel e alcança, eu tava, e alcança toda a humanidade. Então, o Magnificar, ele começa com esse testemunho pequeno e ele termina como se fosse uma grande interpretação dessa história, dessa salvação, e é uma força, é uma estrutura tão grande que talvez seja uma das genialidades de Lucas, né? Que Lucas ele traz nesse cântico, ele vem crescendo como uma onda, né? Ele começa pequenininho com Maria e passa pelos soberbos, pelos humildes, pelos famintos, pelos ricos e chega em toda a humanidade. Toda uma Israel que representa toda uma humanidade. E os Anauim? O que seriam os Anauim? A gente vê os Anauim nessa vivência concreta de Maria. Maria, durante os 3 meses que ela ficou com Isabel, houve esse silêncio narrativo, né? Esse silêncio. Alguém quer falar alguma coisa antes dessa? Não? Então, os Anauim, eles são os pobres de Yahvé, né? É a força daqueles que esperam em Deus. Então, Maria, o cântico de Maria, eles são como os cânticos de Yahvé, são os cânticos dos pobres em Yahvé. E a vivência de Maria, a vivência concreta de Maria durante esses 3 meses que ela fica com Isabel e o silêncio narrativo de que Lucas traz em 1:56, a imagem é que Maria ela canta como uma Anauim e depois ela vive aquilo que ela cantou, né? Então, quando Maria ela proclama o, o Magnificat, quando ela proclama que Deus derruba os poderosos de seus tronos,
quando ela eleva os humildes, quando ela sacia de bens os famintos e quando despede os ricos de mãos vazias, ela não está apenas cuidando, ela não está apenas, desculpa, anunciando uma mudança social, ela não está apenas falando com aquele povo sobre uma mudança que pode estar acontecendo, que vai acontecer. Ela está dando voz a uma antiga esperança de Israel, a esperança dos Anauim. Então, no início dos tempos, Anauim designava esses pobres, esses aflitos, as viúvas, os órfãos e todos aqueles que não possuíam força, não possuíam proteção ou não possuíam influência. Eram pessoas vulneráveis, facilmente esmagadas pelos poderosos. Então, com o passar do tempo, porém, os anauíns não eram apenas quem não tinham condições, mas eles passaram a representar algo mais profundo, os pobres de Deus. Não eram apenas aqueles que possuíam pouco, mas eram aqueles que reconheciam a própria fragilidade e que depositavam inteiramente a sua confiança em Deus. Pessoas que não se apoiavam no poder, que não se apoiavam no prestígio, pessoas que não se apoiavam nas próprias seguranças, aguardavam, mas que permaneciam abertas a Deus, que esperavam a ação de Deus, né? E Maria era não, em Maria, ela, apesar de cultivar a Maria, apesar dela cultivar a miséria, dela viver numa vila que era considerada miserável, né? Ela significava que nenhum poder humano ela era absoluto, que nenhuma riqueza poderia preencher completamente a alma dela e que toda verdadeira segurança nascia da comunhão com Deus. Então, era isso que Maria acreditava. Então, os anauíns, eles conservavam aquele espaço interior para receber. Então, um anauim, eles sabiam que eles poderiam contar com Deus. Então, os anauins, eles eram humildes e eles confiavam em Deus. E Maria, ela era uma anauim. Maria, ela cantava como uma anauim. E ela era uma jovem de Nazaré que não possuía trono, que não possuía riqueza, que ela não tinha influência política ou autoridade religiosa. Aos olhos do mundo, Maria era pequena, era desconhecida. E era justamente nela que Deus encontra espaço para realizar o maior dos seus propósitos. Então, Maria, ela não procura ser grande, Maria, ela engrandece ao Senhor. E Maria, ela não retém para si o elogio de Isabel, ela não transforma a sua eleição, né, a sua escolha em motivo de superioridade. Ela não se coloca no centro da narrativa,
ela canta como os anauins, ela canta cântico. E toda luz que recebe é imediatamente devolvida a Deus, né? Então, quando ela canta Minha alma engrandece ao Senhor, essa é a verdadeira grandeza dos anauins, que é não viver sem luz, mas permitir que a luz de Deus atravesse a própria vida sem se aprisionar pelo ego, é esse esvaziamento do ego. Então, depois do Magnificar, porém, vem talvez essa parte mais silenciosa e concreta da história, né? Lucas ele vem descrever que Maria permaneceu com Isabel por cerca de 3 meses e depois voltou para casa. A, ge- a gente não tem detalhes o que aconteceu durante esses 3 meses. Não tem registros de diálogos, não tem relatos de grandes discursos, não tem acontecimentos extraordinários, apenas nos diz que Maria permaneceu. E essa permanência é algo muito profundo, né? É um verbo muito profundo, é um verbo que carrega um significado muito grande. Maria permaneceu ao lado de Isabel. Ela permaneceu quando a prima, já idosa, ela atravessava os últimos meses de uma gestação inesperada. Ela permaneceu no cotidiano da casa ali, quando não havia multidões, quando não havia aplausos ou reconhecimento. Então, o cântico ele torna-se serviço, essa todo esse cântico a gente encontra a presença, a gente encontra essa profecia, a gente encontra os anauins. Maria não apenas canta sobre os anauins, ela vive como um deles, como os pobres de Yahvé. E então, quando a gente chega no versículo 56, quando a gente, nesse final do versículo 56, depois voltou para casa. Lucas ele vem encerrar essa visitação quase que abruptamente, né? Maria parte em silêncio. Não há discurso de despedida. A gente não sabe, nós não sabemos quais foram as suas últimas palavras a Isabel, quais sentimentos carregou durante o caminho, ou quais pensamentos povoaram seu coração quando ela retornou a Nazaré. Apenas silêncio, um silêncio que já passa por Maria, né? Que a gente sempre encontra quando estuda Maria, o silêncio. Mas não é um silêncio de ausência de mensagem, talvez seja justamente a mensagem de Maria que a gente sempre encontra, o silêncio em Maria. Maria retorna levando consigo tudo aquilo que viveu, né? A confirmação recebida de Isabel, a alegria do reencontro, a grandiosidade do Magnificat entoado, os meses de serviço escondido,
Imaginem como que ela volta. E ela volta diferente, né? Volta para uma realidade muito difícil, que a gente vai começar a ver agora, né? Nos próximos estudos, Maria com José, e a gente começa a ver um pouco a genealogia de Jesus, onde Maria aparece, né? Uma gestação avançada, seu corpo começa a revelar aquilo que ela ainda não podia ser compreendido por todos, um caminho que a espera não seria simples. E Lucas não registra qualquer tentativa de Maria controlar a narrativa. A gente não vê explicações, defesas ou justificativas. O texto simplesmente acompanha até o limiar de um novo mistério e então silencia. E Maria a gente vê confiando, né? Maria confia, Maria deixa a casa de Isabel, como Maria chegou, carregando uma promessa maior do que ela mesma e apoiando-se na força, não numa força humana, mas na confiança, na fidelidade de Deus. E talvez seja esse o grande encerramento da visitação, que a gente encerra esse ciclo da visitação, né? Maria chegou levando Jesus oculto em seu ventre. Sua presença fez a criança de Isabel, João Batista, estremecer. Sua voz despontou de alegria, o seu cântico anunciou toda essa inversão no reino. E o serviço de Maria, que ela permaneceu 3 meses, transformou o louvor de Maria, o cântico, num gesto concreto. E depois de 3 meses, ela retorna em silêncio, um silêncio cheio de Deus, em silêncios que nascem do medo, porque Maria com certeza estava com medo, de indiferença, mas carregado de confiança, que ela sabia, ela tinha certeza. Rosa, por Rosa. favor. Boa noite a todos. Bom, essa é Boa a minha noite. primeira aula sobre o tema, né? Eu sou totalmente neófita e, assim, eu já tinha visto, né, ali o tema Magnificar, mas eu não sabia nem exatamente o que que era. Para mim, assim, bateu, assim, primeiro, um cântico totalmente profético. Um cântico totalmente profético. Eu não sei se eu já estou me repetindo, porque as aulas já vêm avançando já há muito tempo, então eu estou falando como se, né, é a primeira vez que eu estou tendo contato. E, na realidade, esse cântico, ele veio de Jesus, junto com ela. Jesus estava lá, o Espírito Crístico, no ventre de Maria. Maria escolhida. Ela não era qualquer mulher, ela era a mulher escolhida para receber Jesus, né? E toda a profecia que se via. Está aqui, eu fui procurar aqui, né? Derrubou os tronos os tronos dos poderosos, elevou os humildes, encheu os bens de bens dos famintos. Tudo que hoje é o que é a questão ético-moral do espiritismo. Então, para mim, nossa, essa vai ser minha oração de cabeceira. Vai ser minha oração de cabeceira. Uma coisa incrível, assim, inominável. Ela não falou, talvez ela tenha até falado alguma coisa, mas eu não tinha mais nada para falar. Porque já
já estava tudo consumado. Ela só tinha que seguir agora até ir até o final. Eu acho, eu sinto isso. Quando eu vi, eu fui aqui, peguei, primeiro veio veio em latim, e depois veio a tradução. Nossa, totalmente profético, totalmente, sabe? Coisa incrível. Chega, tá bom, falei. Nem tem mais. Vai ser minha oração de cabeceira. A gente já passou por tanta profecia nesse estudo, Rosa, em relação a Maria e as mulheres. Eu vou trazer um pouco de Salmos, Júlia, querida. O, em relação também aos anauins. Então, os anauins, os salmos, é, então, como o cântico. Alguém quer falar alguma coisa antes, por favor? A Beth A está Beth, postando aqui. por favor, Você quer Mágica, falar, leia. Beth, ou eu leio o chat? Fale, Betinha. Tava sumida? Eu, amigas, estava sumida realmente. Probleminha de saúde e também do nosso cachorrinho aqui em casa. Mas estou de volta e com muitas saudades eu estava. Pode ler para mim, Então porque tá às bom. vezes eu fico com Tá, a internet ruim, muito ruim, tá? tá. O cântico Magnificar expressa a magnificência de um grandioso e amoroso. Eu, particularmente, a chamo de mãe de adoção por amor de todos nós. E a Rita, viu, Silvinha, queria muito que continuasse mais umas 2 aulas sobre esse tema que é tão maravilhoso e lindo. Tá emocionante mesmo, né? Uma energia de muito amor aqui no grupo hoje. Olha, eu sempre gostei muito do Magnificar. E eu ainda falei assim, deixa eu correr hoje para terminar o Magnificar, porque eu falei, acho que as pessoas não aguentam mais o Magnificar, porque eu, se deixar, eu ia ficar, acho que 6 meses só no Magnificar. Mas eu falei, eu vou correr para terminar hoje, que eu falei, acho que as pessoas não querem mais o Magnificar. Que eu particularmente, eu sempre tive uma queda pelo Magnificar. Eu sempre achei ele, acho que uma das mais poderosos, acho que um dos mais poderosos textos. E eu imagino a beleza e a força de Maria cantando. E ele é carregado de salmos, carregado de Deus falando, e é como Deus age. E é como Deus age, né? E essa questão de poderosos, humildes, ricos, esvaziar Você é sabe que uma. a gente pode até fazer a Juliette estava falando dos salmos, né? A gente certamente cânticos nos remetem a salmos, mas a gente, assim, quanto mais expansão, quanto menos proximidade era a forma de reverenciar, mas a gente também tem que pensar que era uma forma de muita proximidade. Muita proximidade. Ai, a conexão, minha conexão também tá ruim. Já chegou aqui para mim dizendo, né? Então, assim, vamos pensar nisso, né? Você está falando do silêncio, né? Lucas fala muito, né? Que Maria guardava no silêncio do seu coração para quando as adversidades viessem, ela colocasse o amor que ela estava vivendo. Então, assim, a intimidade, mas eu fico pensando também nisso. Ao longo dos tempos, né, todos ali da comunidade hebraica, como eram próximos, a forma que se tinha de se manter com alegria era através dos cânticos.
e era a forma deles todos próximos ali, até porque só alguns tinham a propriedade da escrita e da leitura do conhecimento, era a forma como se tinha de vivenciar tudo aquilo e todo aquele amor. Né? E aí depois a necessidade da escrita na humanidade ela vem quando vai se expandindo, né? Porque enquanto não precisava, a tradição era oral. Então é isso, né? Manteve-se a tradição oral, só depois é que veio a necessidade da escrita. E o silêncio, você falou, né? O silêncio de Maria sempre foi um silêncio de serenidade, né? Ainda é. É um silêncio de paz, de tranquilidade, né? Quando a gente pensa nela, a gente pensa assim. A gente pensa numa coisa extraordinária. E a Rita está falando para você não correr. Corre não. Muito bom, Silvinho. Alguém quer falar? Dê, quer falar? Pronto. Eu estava aqui pensando também que você veja que ela vem trazendo Jesus. E Jesus, ele vai exatamente fazer aquilo que está no Magnificar. Falar para os simples, falar, né, para os humildes. Então, essa mensagem de Maria, exaltar os humildes, servir, mostrando que o reino dos céus é diferente daquele que estava sendo anunciado pelo judaísmo. Não é que essa mensagem que revoluciona, porque quem tinha direito ao reino dos céus, senão os ricos e poderosos? E Jesus vem trazer essa mensagem onde os valores foram invertidos. Não é? Os simples, os humildes e os que servem, né? Então já é Maria recebendo a mensagem de Deus, mas já é o centro da mensagem de Jesus que vai ser proclamado na terra. Isso é muito bonito, essa síntese que ela faz, sabe? Então isso é muito bonito também. Né? Eu então lembrei bem disso, que é também um pré-anúncio, não só as mensagens de João, mas você vê já né, na gravidez falando da mensagem que o Cristo vinha colocar e a dificuldade, né, de aceitação por parte da cultura judaica em receber o Cristo como o Salvador. Ficou bem bonito aquele Já quiasma era Jesus magnífico, falando, né, Denise? não é? Aquele Já quiasma era presbítero Jesus falando por Maria. falando por Maria. É Deus Mesmo, gente. enviando o filho, já a mensagem é essa que vai É, chegar. É essa que ele vai chegar. é lindo, é de uma beleza. E, ó, de novo, eu ouso aqui na minha cabeça, que a minha cabeça é uma coisa Uhum, assim. Para mim, Maria ficou aqueles 3 meses até João Batista nascer. Na minha mente, uhum, aquilo ali funcionou de uma forma. É, tudo está planejado, tudo é certinho. Ela não ia para casa de Isabel, ia ficar ali, não. Até uhum, humanamente, ela ajudaria a prima mais idosa, né, no final da gravidez, e a deixaria com o bebê no colo ali para ajudar no parto, aquela coisa toda e tal. Depois ela uhum. ia para casa dela. E aí, vocês imaginam o que que foi João Batista? A Silvia até ri lá. João Batista nascendo no colo de Maria com Jesus no ventre. Entende? É. Foi um encontro. É um encontro. É Claro! um Não é à encontro toa que ele pulou na magnífico. barriga de Isabel quando Maria Uhum. chegou. É um encontro magnífico, assim, Não, tudo e eles baseado. deixaram essas mães aflitas quando eles eram pequenos, Uhum, né? É muito, né? Pouco Mas fala-se disso, mas muito. mas Devem ter eles já eram aprontado. ali, né? Já eram ali um ali uhum,
Um carregava, fala Silvinha, Uhum. abriu aí para falar, né? As É. orientações de Jesus para João Batista na Uhum. infância, enfim, gente, coisas que nós, humildes mortais, imortais, humildes e mortais, né? Aqui não só podemos realmente ousar imaginar Uhum. dentro do nosso parco conhecimento, porque é um encontro, é um amor, é uma amorosidade, um afeto, um envolvimento de espíritos, de uma luz transcendente. Uhum. João Batista encaminhando para terminar uma missão, né, encerrar ali uma primeira revelação, uma missão poderosa, Uhum. um- é anunciar a vinda daquele que é o Salvador. Aí você muita ingenuidade do humano achar que aquelas mulheres vão se Vamos encontrar e pensar, vão trocar figurinha sobre a comida do dia seguinte. só entrando no João Batista, porque a Silvinha vai falar dele, olha isso. Pensa a espera de tantos profetas antes. E pensa o profeta que conseguiu materializar tudo o que foi dito e chegar até Jesus. Uhum. João Maior, Batista trazia maior, toda a informação do Antigo toda Testamento. informação. O maior entre os filhos de mulher. Elias, gente. Então, assim, a gente tem que imaginar isso, né? Jesus ter falado isso, maior entre os filhos de mulher. É. Imagina Ele como vai. era uma mente dessa. Uhum. Exatamente. Imagina uma Carregando mente A dessa. todos os mente, o coração, Um profetas que Jesus coração. mandou. o Imagina como um coração. coração desse não amava. Não, o quanto esse espírito estava esperando Jesus. É, Há quanto tempo que ele estava esperando Jesus? imagina como hoje esse espírito não está. Nó. Não, acho que a Não, gente nem tem essa Não, ideia. nós não, não cuidando da temos. gente, Nós cuidando não da gente. temos. Tá tudo Não, Esquece cuidando da isso, gente. Silvio. Deixa isso não, quieto. porque o que chegou até nós hoje, Uhum. porque nós sabemos que os papiros eram caros, eram poucos, né? Então, o que conseguiu se preservar na escrita, são fagulhas, né? Então, não tinha como se registrar tudo. Então foram poucas coisas. Ó, hoje o estudo está Seu conseguindo. Seu Zizo. Zizo. Silvinha, Eu é, posso interromper o Clube da Luluzinha, que só tô eu e o seu Deus, Deus Dite, do Paraná, Não, tem isso, de mais. Tem, Brasília. Não, Tem o não. Epa, Reginaldo. Ah, não Reginaldo. vi. Não aparece para mim, me perdoe. O Fala seguinte, assim. há 2000 anos atrás, a Isabel idosa e, e, e Maria com 12 anos. Imagina a cabeça. Eram super especiais. Eu acho é, é, elas é do time de Jesus mesmo, que andam juntos. Porque é o seguinte, não dá. Uma moça de 12 anos, Jesus falava em parábola porque o povo não entendia. Imagina 12 anos atrás, perdão, há mais de 2000 anos, uma menina de 12 anos grávida, tá? Com uma idosa, e a idosa vai trazer o primo primeiro. Meu Deus, a gente parece que tem hora que nós regredimos, né? Você vê as jovens de hoje, né? E os jovens, as músicas que eles ouvem, gente, sabe? Não estou criticando, sabe? Eu sou da geração que brigou para ter chave para poder chegar mais tarde em casa. Mas não precisa chegar cedo também, né? Que hoje o pessoal briga
porque está chegando muito cedo e estão acordando os pais, que os pais de sábado e domingo querem dormir mais um pouco. Mas, sabe, é loucura, sabe? Tudo muito, muito doido. Vocês ficam falando que é linda a prece. São, a Maria conseguiu escrever o que ela sentia. Se fala por terceiros. E o que Jesus falava é, é, é colocar tudo dentro, os 12 apóstolos, os, os evangelhos apócrifos e os não apócrifos, para saber quem era Jesus. Porque a grandeza é muito grande, Uhum. sabe? Só isso. Obrigado pela. Desculpa se atrapalhei. Imagina, não atrapalhou nada, meu querido. Juliette também ia falar. Por favor, Eu ia Júlia. lembrar, Silvinha, que você está falando dos papiros. João Batista, ele une o Antigo e o Novo Testamento. Aí a gente imagina, a missão dele, ele tinha lá o resgate dele e tal, aí ele vem com a missão de unir, de encerrar, né, com aquele rigorismo e tal, a seta, tá, do Antigo Testamento, sabendo da missão de Jesus, porque ele talvez não tivesse, sei lá, eu não consigo nem supor que ele não tivesse ideia da grandeza toda, porque o hebreu tinha, o judeu tinha, né? Porque ele conseguia, o povo judeu tinha a ideia da grandeza de Deus. Então, eles tinham a ideia da grandeza do Messias. Eles só não associaram o Messias a Jesus, mas a Uhum. grandeza eles têm até Uhum. hoje, Uhum. certo? Uhum. Agora, João Batista, gente, ele encerrou uma época como uma era que se acaba ali nele, com um profetismo sensacional, com uma coragem, porque a coragem de João Batista definiu aquela geração de discípulos. Os seguidores de João Batista ali, inclusive João, André, que se tornaram apóstolos, Tiago, ele, Tiago, ele definiu uma geração. Muitos não se tornaram apóstolos, mas foram discípulos, seguiram, continuaram. Então, é realmente o maior entre aqueles nascidos de mulher, porque a missão de encerrar o rigorismo do Antigo Testamento era dele. E ele a cumpriu com glória. Com glória. É muito bonito, é uma história muito bonita que começou no ventre entre duas mulheres, como disse o amigo antes, de idades opostas, cuja luz se uniu ali num encontro, gente. Magnífico, só um cântico como esse realmente para que a gente conseguisse supor o encontro dessas duas mulheres com as duas bênçãos que foram João Batista e Jesus para a nossa era, né? pela ordem aqui, eu não sei se é a D ou a Verinha, né? Primeira D, você ainda quer falar, né, D? E a Eu ia Vera logo depois. comentar, acho que até a Vera depois me ajuda. Eu estava aqui pensando, até se a gente pensasse se Maria recebeu Jesus, né? Se Maria realmente fosse a representação da alma humana, não é isso? Seria Jesus também nascendo na alma de cada um de nós, certo? Maria levando Jesus para toda a humanidade, não é mesmo? E aí também Jesus em nossos corações e representando toda é, a nossa reforma íntima. Maria, ela representa tudo aquilo que a gente precisa alcançar em termos de reforma íntima, de humildade, de gratidão, de confiança a Deus. Não é isso? Ela representa tudo aquilo que a gente um dia precisa
Você alcançar em sabe nossa que também você está plenitude. falando isso, mas eu também fico pensando, desculpa aqui atropelar, Verinha, mas Aham. a Maria vem também para a redenção, se a gente for olhar historicamente, né? Os estudos Aham. também falam sobre isso. Se a gente fala de Adão e Eva, a gente fala que Maria é a redenção também da humanidade, falando em humanidade, é a Isso. redenção da humanidade. A partir Uhum. daí, tudo, a partir dali começa a renovação. Pode Vera, fazer por essa favor. metáfora. Ela acerta onde Eva errou. Isso, Isso. exatamente. Então já mostrou a evolução do ser humano, não é isso? A Oh, evolução do ser humano, a evolução, né, a síntese toda do Antigo Testamento vai convergir com o nascimento de Jesus. É a nova Eva. A nova Eva, a isso, nova pode Eva, ser, a nova Eva. sabe? E de servir, de confiar, Mas né? mais do que a nova Tem Eva, o é a estudo da renovação. Maria como a nova Eva. Isso, é a Nova Eva, renovação. A interessante partir também. daí, é. Vera, Bacana. Eu estava escutando vocês e eu estava pensando, e até gata, a tá bem Juliette. baixinho, amor, tá muito baixinho. Fala mais alto. Agora ficou no mudo. Você fechou, Abre o você fechou. microfone. Abre o microfone e Abri. fala mais alto. Funcionou? Foi? Tá me ouvindo? Tá. Baixinho, Só mas se eu vai. eu não. Tô no último volume aqui, mas é rapidinho. Até a Juliette falou que é o começo de algo. Para mim, não é o começo, é a conclusão de um projeto que já vinha sendo arquitetado e é um encontro do passado com o presente, é uma virada de chave e o início da ação de um planejamento. Foi tudo planejado e ali começa a concretização, né? É um trabalho coletivo, né? Junta o passado e o futuro, né? Que é o João e Jesus, com a colaboração das mulheres. É um encontro de almas, de espíritos evoluídos, que realmente não dá para a gente comparar, né? Não adianta a gente querer, que a gente não consegue nem perceber o que rolou ali na hora, né? A gente tem um leve vislumbre, mas imagina o encontro ali, passado, futuro, trabalho, que agora vai, né? Eu acho que é bem além do que a gente pensa, duas mulheres tendo filho, bem além mesmo. Mas vamos lá, vou fechar Aí aqui. a Gilda abriu o microfone, depois fechou, e a Sheila também. Aí eu não sei se querem falar ou não. Gilda, pela ordem, a Gilda, depois a Sheila. Querem falar, queridas? Não, querida, foi só que ele caiu da Foi minha sem mão, querer. ele escorregou. Obrigada, viu? Estou E a satisfeita. Sheila, tá jóia. E a Sheila, quer falar, Sheila? Ou também não? Também não, obrigada. Tá jóia. Silvinha, estamos aqui 9h45, tá? Só para te avisar. É, só para finalizar, é bem isso o que a Denise tá aberto. Falou anteriormente, né, que o Cântico do Magnificat, ele é praticamente uma síntese do que viria a ser o Evangelho do Cristo. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. A D tá falando aqui, ó. Maria representa a desconstrução do egoísmo, orgulho, vaidade, sendo plena em humildade, amor e confiança. E só trazendo nos Salmos, né? Os anauins e os cânticos nos Salmos. Salmo 34.
Juliette, este pobre clamou e o Senhor ouviu. Então, Salmo 147, o Senhor ampara os humildes. 113, Silvia, é a cópia dos Cento e humildes. treze? 113 é o salmo de glorificação dos humildes, dos pobres. Não estou com ele aqui. Espera aí que eu já... Você está com ele fácil? Eu Em vou Isaías, escolher para você. você abre ele? Já abri, está Enquanto aberto. isso, eu vou... Em Isaías também, 61, o Espírito do Senhor está sobre mim para iniciar, que que é o que está fazendo relação com os anauins. Em Sofônias, deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre que confiará no nome do Senhor. Leia para gente, então, Juliette. Eu vou ler só a parte do que tem no Magnificar. Tá. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai o Senhor. Olha só. Ponto. Não, Maravilhoso. É um imagina Salmo salmo. 113. cantando. Imagina isso em cântico. Imagina. Imagina, Isso, envolvendo todo cantando. mundo junto e todo mundo ali. É E uma meus coisa extraordinária. queridos, a gente procura alguma coisa sobre o Magnificar. A gente não encontra. Não, porque é só uma cançãozinha de É um Maria, de uma cântico, a mulher. gente encontra tão pouco estudo. É muito pouco estudo Mas se sobre Maria ele. foi. É muito Agora foi pro pouco. YouTube, agora tá pro mundo. Quem quiser vai estar É lá. muito pouco estudo sobre ele. É O muito cântico. pouco. Só tem. Então há muita coisa ainda a ser desbravada. É, gente, a gente tem a eternidade, a gente está no comecinho. Por isso, O vamos A gente cântico devagar. pode de Ana pedir para. Silvia. O cântico de Ana, Pedacinho dos por Anaquins, né? favor, Inclusive a tradução é Anakim, né? O Senhor é o é, que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, no hebraico é o Anakim, e desde o esterco exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. olha, Isso é até arrepia, né, Sensacional. gente? maravilhoso. É, Olha, sensacional. a Era gente começa. uma mulher há 2000 mais, né? Ana, 3000 anos cantando isso. E, gente, elas não. A maioria era analfabeto, não tinha acesso a muita coisa, tinha acesso ao. Era Ao gravado plano na espiritual elevado. memória. Tinha acesso ao que precisava, né? A Não tinha conexão ali. inteligência artificial. Hoje a gente está com inteligência artificial. Olha só a rapidez da informação. Amor, você vai falar mais alguma Vamos. coisa? Deu Não. aqui. Não? Alguém quer É, fazer a nossa prece? Era Wayne, isso você que você ia. pode, amor? Era isso, era isso. Ah, Wayne, você pode ir pra gente, querida? Fazer a prece? Quem foi que você chamou? Eu? ela falou Não, para a ele. Winnie, mas a Ah, o Winnie acho Ine, que tá às ótimo. vezes. Mas Não, às não, mas vezes ela ela não tá. quer. É. É. Às vezes ela Então, tá com alguma quer coisa em fazer? família. É. Alguém quer fazer, gente, a prece? Que nós Eu encerramos nosso faço a estudo de prece, hoje. eu faço.
Gratidão, meus queridos. Uma ótima noite a todos. Amém. Um beijo, Silvinha. Vamos, vamos embalar nossos corações nessa reunião, nesse sentimento de amor que mulheres como nós, pessoas como nós, num passado muito longínquo, mas que reverbera até hoje, pois estamos aqui a estudá-lo, e nos trouxeram Jesus, na consequência de todos os seus grandes emissários, ele nos veio salvar-nos, veio nos ensinar o caminho, moldar nossos espíritos para o bem. Te agradecer, Mestre, portanto, por caminhares entre nós, por nos trazer tanta luz no teu Evangelho. Te agradecer, Mestre, por desvelar nossas consciências, por abrir nossos olhos para o bem e para o nosso Pai. Que possamos, Senhor, sempre fazer jus a tanto amor e aprender com disciplina e com paciência, sabendo que tu estás conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Isso. Beijos, amores. Estudo lindo, turma. Magnífico. Graças a Bem, Deus. de verdade. Magnífico. Que assim seja.